As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma quinta-feira. Nós estamos aqui novamente às 8 horas da noite, entrando no ar aqui na Rádio Fraternal. Você pode estar me acompanhando aqui pelo vídeo ou pelo áudio aí, diretamente aí pelo nosso site, certo? Então é o seguinte, hoje nós estamos dando continuidade a uma série de programas que estão indo ao ar aí durante este mês. Então, nós já falamos aqui sobre memórias corporais, falamos também sobre o trauma e a bênção, como a gente vai mudando a nossa perspectiva, enxergando cada uma das situações que acontecem na nossa vida, um novo aspecto. E hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre a questão da reforma íntima. Então, sobe aí, Jefferson, o tema, ó. Reforma íntima, na verdade, é mudança de comportamento. Como assim? Reforma íntima é mudança de comportamento. Porque veja só, muitas vezes a gente conversa muito sobre o que a gente falou no último programa. E aí, se você não tem acompanhado aí a nossa última série de programas, eu vou pedir para você voltar aí pelo menos 2 programas e assistir aí o que a gente conversou nas últimas 2 quinta-feiras, porque o que eu estou falando aqui não é que você não consiga entender, talvez você até consiga acompanhar sem o conteúdo anterior, mas você vai entender e se apropriar ainda mais se você tiver assistido ali a nossa aulinha, a nossa palestra, as nossas 2 aulinhas palestras anteriores, os nossos 2 programas anteriores, certo? Então vejam só, muitas vezes acontece como a gente explicou ali no nosso último programa, que é quando você consegue enxergar que aquele determinado trauma foi uma bênção. Ah, então agora eu ressignifiquei, agora eu mudei a minha perspectiva, olha só que interessante. Agora eu percebo que aquilo que aconteceu comigo não era ruim, na verdade foi uma bênção, foi algo bom na minha vida. Aí você percebe isso, você compreende isso, mas você não muda a sua postura em relação à vida. Você continua meio cego para aquilo. Por quê? Porque se você não desligar a sua cabeça, não vier o velhinho esquecido dentro de você, e você simplesmente apagar isso que você entendeu, você vai ter que ser obrigado a não ser mais a mesma pessoa. Então, o que é a verdadeira reforma íntima? A verdadeira reforma íntima é uma mudança de comportamento. Então, se a gente pegar a psicanálise, o que a psicanálise fala? O Freud já dizia isso. O Freud estudou muito a mente humana e ele descobriu que quando a pessoa entendia, ele achava, que quando a pessoa entendia o que tinha acontecido, aquele trauma, aquela questão, ela iria se curar. E ele percebeu que não era assim que funcionava. Porque muitas pessoas entendiam, viam o que tinha acontecido. Só que, olha só que louco isso. O ego, a nossa mente, ela está tão viciada em ficar triste, em sofrer com aquilo, que mesmo tendo visto que, na verdade, aquilo que ela achava que era sofrimento foi bom para ela não quer dar o braço a torcer. Ela continua sendo birrenta. Ela continua sendo sistemática, fincada ali no chão, rebelde, e não quer enxergar que aquela determinada coisa ruim, que ela chamava de ruim, na verdade, foi para o bem dela. Só que se ela assumir que aquela coisa que ela chamava de ruim, na verdade, foi para o próprio bem dela, ela não vai mais poder ser este eu, este personagem. Porque este personagem, até esse momento, ele é o personagem vitimista que passou por aquele trauma, por aquilo que ele está chamando de trauma, por aquilo que ele está chamando de algo negativo.
Se ele inverte e começa a olhar isso como bênção, agora a mente dele não é mais a mesma. Então, se a mente dele não é mais a mesma, ele não é mais a mesma pessoa. E se ele não é a mesma pessoa, vai ter que se comportar de uma forma diferente. Então, a verdadeira reforma íntima é uma mudança de comportamento. Porque, veja só, uma reforma não é um projeto da reforma. A reforma em si é a reforma. É você quebrar uma parede. É você mudar uma coisa de lugar. É você alterar através do movimento. Então, é a mudança de comportamento. Muitas vezes a gente assiste uma palestra espírita, a gente vai num culto evangélico, a gente vai numa missa, ouve aquilo que aquelas pessoas estão falando, faz sentido para a gente. Só que a gente sai daquele lugar e continua se comportando igual. Então, isso não é uma reforma íntima, isso não é uma mudança. Só vai ser uma verdadeira mudança, uma verdadeira reforma íntima, quando você altera, você muda o seu comportamento. Ou seja, quando você muda como que você reage àquilo. Então, antigamente, até determinado ponto da minha história, eu reagia assim. Só que agora eu não vou reagir mais assim, eu vou reagir de uma outra forma. Eu vou mudar o meu comportamento, a minha reação perante aquela situação, aquele fato. E essa mudança de comportamento exige, então, uma ação. E veja uma reforma numa casa. Ali tem muito movimento, tem muita ação. Então, para a gente realizar a reforma íntima, ou a reforma de uma casa, qualquer tipo de reforma, a primeira coisa que nós precisamos abandonar é a procrastinação, é a preguiça. Porque nós ficamos adiando uma mudança necessária. Uma mudança que, se nós fizéssemos de peito aberto, poderia até mesmo chegar a nos curar a nível físico, emocional, espiritual. Então, se você realmente quer curar a sua vida, se você realmente quer transformar você e transformar tudo ao seu redor, pense com carinho o quanto você não está precisando mudar o seu comportamento. Como você reage à sua vida, como você reage às situações. Então eu percebo muitas vezes que nós, durante a nossa vida, nós somos muito acomodados, nós somos muito passivos, nós somos muito letárgicos e vamos deixando para depois uma mudança que talvez não chegue, porque nós temos a ilusão de que nós somos eternos. Sim, meu espírito, ele é eterno. Só que esse corpo físico, juntamente com esta mente atual, eles vão desencarnar. Eles vão ficar aqui, na matéria. A única coisa que eu vou levar com todos os aprendizados daqui é o meu espírito. Então é muito importante a gente ressaltar e enxergar esse ponto de virada em nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática, nem que seja 0,5% de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Porque a gente hoje em dia tem muito acesso a muita informação. Tem gente que fica ouvindo no rádio palestra espírita o dia inteiro, que trabalha ouvindo conteúdo espírita, etc. E não muda, não adianta você ouvir um monte de coisa, saber um monte de coisa na teoria, só que na prática você continua sendo a mesma pessoa. Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui nessa noite é: altere a sua rotina, altere seu comportamento, altere você mesmo. Porque assim, o simples entendimento de um trauma, o simples entendimento de uma situação não vai te tornar uma nova pessoa. Tudo bem? Então esse é o recado que eu gostaria aqui de deixar nesta noite sobre o quanto a reforma íntima ela nos exige uma proatividade, um querer mudar. Então a verdadeira reforma íntima é uma tomada de decisão.
É quando você está tão insatisfeito com a sua vida e com a sua encarnação que você fala, eu não posso desperdiçar, eu preciso fazer algo para tudo isso valer a pena. Tudo bem? Então, agradeço demais aí a presença de vocês. Vou pedir aqui para todos vocês que puderem contribuir com o nosso projeto social, nosso projeto fraterno, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, né? Nós aplicamos reiki por 1 quilo de alimento, um agasalho, um cobertor, tá? Todos esses alimentos, roupas, etc., são trazidos aqui para a rádio, e aí a rádio direciona para os locais, as instituições que estiverem mais precisando. E caso vocês tenham aqui também alguma sugestão de tema, queiram conversar com a gente, entre aqui no nosso Instagram, manda uma mensagem, ou pelo nosso WhatsApp, né, que o Jefferson vai colocar aqui também. E nós temos também o site da Rádio Fraternal, que vocês podem acompanhar não só os conteúdos anteriores aí, né, do Saúde Integral, como também dos meus outros colegas aqui, dos meus outros amigos aqui da rádio, que promovem outros tipos de conteúdo, beleza? Então acompanhem tudo lá. Nós nos vemos na quinta-feira que vem. Uma boa noite. Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.